nas pirâmides, os egípcios tinham tratamentos vibracionais com base no som, com base em música. eu tive muitas experiências sobrenaturais no Egito. E tive uma experiência muito profunda dentro da grande pirâmide de Quéops. Saí do corpo com muita facilidade e encontrei até mesmo divindades egípcias nos meus sonhos. Aquela estrutura ela gera energia imenso. Alguma coisa muito estranha acontece. As pirâmides de Gizé são certamente as estruturas mais enigmáticas do mundo. Elas são as únicas maravilhas do mundo antigo que sobreviveram, e as especulações sobre o lugar são infinitas, mas ninguém sabe de fato o porquê essas pirâmides foram construídas, por que elas foram colocadas onde elas estão. Eu estive no Egito há poucas semanas atrás. Quem me acompanha lá no Instagram sabe disso e conseguiu acompanhar a viagem inteira em tempo real. E quem esteve por lá viu que a cidade do Cairo é extremamente destruída. Ela é destruída justamente por causa da quantidade de terremotos que assola o local há anos. O último deles teve 7 graus de magnitude na escala Richter e aconteceu em 22 de novembro de 95 e destruiu ainda mais a cidade. Porém, por algum motivo inexplicável, as pirâmides permanecem lá, intactas, com pouquíssimos sinais de destruição, e elas não afundam nas areias do deserto. Qualquer guia turístico ou qualquer egiptólogo irá te dizer que as pirâmides foram construídas para servirem como tumbas para os faraós. Porém, nunca na história do Egito, nem uma tumba, nem um sarcófago, nem um corpo foi encontrado dentro das pirâmides. E mesmo sabendo disso, as pessoas continuam propagando essa mentira. E por quê? Por que isso acontece? Desde o primeiro estudo conduzido nas pirâmides do Egito, nós já ficamos maravilhados pelo conhecimento matemático que eles tinham. Esse conhecimento está codificado nas pirâmides. Até o próprio local onde as pirâmides estão intriga os pesquisadores. As pirâmides são quase que perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais. E esse alinhamento é o mais preciso que existe em todas as estruturas do planeta Terra. Isso é ainda mais assustador se a gente pensar que o polo magnético do nosso planeta, ou seja, o Polo Norte, ele constantemente muda de lugar. Nós chamamos isso de precessão dos equinócios. E pensando nisso, então, em um passado, na época que essas pirâmides foram construídas, elas poderiam ser ainda mais alinhadas com o norte absoluto. A localização da maior pirâmide também foi extremamente bem calculada para que ela estivesse em um ponto estratégico do planeta Terra. A pirâmide está localizada no maior centro de massa do planeta Terra, como se ela fosse algo que realmente precisava estar no local que está. O design das pirâmides é fantástico e existe muita matemática, muito cálculo de matemática avançadíssimo envolvido ali. A precisão de engenharia e todo o próprio processo de construção já nos faz pensar e perceber que existem coisas ali que não fazem sentido nenhum. Algumas das pedras das pirâmides chegam a pesar 80 toneladas, dá para perceber aí, eu paradinha do lado da pedra, ela é um pouquinho menor que eu. Esses cubos, esses blocos que formam a pirâmide, eles possuem uma medida exata e precisa, e eles têm 1,25 milhões de avos, o tamanho da distância do Polo Sul ao Polo Norte. Ou seja, a distância entre o Polo Sul e o Polo Norte da Terra, você pega essa distância, divide ela por 25 milhões de peças e você tem a medida precisa e exata desses blocos de pedra que foram utilizados para a construção. São 365.242 blocos na base,
E isso representa o exato movimento de translação que a Terra faz no entorno do Sol em um ano tropical. Ao todo, são 2,5 milhões de blocos de pedra. As medidas de largura e de comprimento da pirâmide correspondem exatamente a uma medida de latitude e longitude no Equador. E o que isso significa? Significa que ela corresponde diretamente à circunferência exata do planeta Terra no Equador. E eu não estou falando do Equador país, eu estou falando do Equador trópico. A pirâmide é nada mais, nada menos que um modelo do hemisfério norte. Em proporções menores, obviamente, mas ela representa matematicamente o hemisfério norte. Sendo assim, quem quer que seja que tenha construído essas pirâmides sabia, conhecia o exato tamanho do planeta Terra. Além disso, existem informações sobre o nosso universo codificadas nas pirâmides, como a velocidade da luz, por exemplo. É como se alguém tivesse feito tudo isso de propósito. Então, não dá pra gente simplesmente olhar, achar bonito e ignorar todas essas medidas precisas que eu estou passando para vocês aqui. Não dá para você simplesmente achar que essas medidas são coincidência. Além disso, a pirâmide não possui 4 lados, mas sim 8 lados, e os ângulos dela são perfeitos. Lembrando, tá, que as pedras das pirâmides não são ali daquela região, mas sim elas foram trazidas de outras regiões do Egito. E inclusive as pedras de granito que estão por dentro da pirâmide foram trazidas da cidade de Assuan, que fica a exatas 8 horas de carro por uma estrada pavimentada no tempo presente. Ou seja, hoje em dia, mesmo com carros, com estradas, com aviões, com maquinário, com cálculos de engenharia, com máquinas que cortam pedras, nós não conseguiríamos reproduzir tal obra de engenharia. E é exatamente isso que chama mais atenção aqui, né? Que chama a atenção das pessoas que visitam as pirâmides. Muitas pessoas alegam, falam e têm total convicção de que essas pirâmides foram construídas pelos alienígenas. O próprio Elon Musk acredita nisso e postou isso em seu Twitter. Os egípcios, principalmente os guias turísticos e os egiptólogos, eles detestam essa afirmação. Não comente com nenhum deles que as pirâmides foram construídas por extraterrestres. A verdade verdadeira mesmo é que é muito fácil nós justificarmos algo que nós não conhecemos como sendo algo sobrenatural. Como nós não temos uma resposta precisa para o que rola ali, a gente taca para o sobrenatural e tá tudo resolvido. Só que não está resolvido. É uma maneira da gente tentar encontrar um pouco de acalento para as nossas mentes curiosas. Ah, foram os ETs e pronto. Mas eu estive lá. Quando nós falamos em pirâmides do Egito, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma ligação direta com os alienígenas do passado, certo? Só que isso é um tanto quanto básico demais, principalmente depois de tantos estudos que nós fizemos aqui no canal. É muito simples eu chegar e falar, ah, foram os ETs que fizeram, porque isso justificaria toda a tecnologia envolvida. Mas, no caso ali das pirâmides, o mistério vai ainda mais além. Nós estamos falando de uma tecnologia ancestral que desapareceu e que não existe hoje em dia. Hoje em dia, nós nos consideramos seres extremamente tecnológicos. Nós podemos fazer e criar tudo através das tecnologias que nós desenvolvemos, certo? Não está certo. Nós não podemos, por exemplo, construir uma pirâmide. Então nós estamos falando de uma tecnologia ancestral que é extremamente avançada, que foi perdida. Ao entrar na pirâmide de Quéops, a primeira coisa que eu senti foram choques elétricos que vinham de dentro da terra, ultrapassavam a borracha do meu tênis e faziam pequenas agulhadas na parte de baixo do meu pé. Então, mesmo com o tênis de borracha, ou seja, que a borracha isolou um pouco dessa sensação, mesmo assim eu ainda conseguia senti-los.
Presta atenção nessa foto que eu tirei lá dentro e se liga no topinho da minha cabeça como o meu cabelo está arrepiado. Em todas as fotos que eu estou dentro da pirâmide, o meu cabelo está dessa exata mesma forma. Os interiores da pirâmide, eles são construídos de um granito muito especial chamado granito rosa. Esse granito, ele possui uma altíssima concentração de dióxido de silicone, ou seja, de quartzo. Quando o quartzo está sob pressão, ele cria um tipo de eletricidade conhecida como piezoelétrica. O granito que existe ali dentro das pirâmides possui 80% da pureza de quartzo, ou seja, essa quantidade toda gera uma quantidade imensa de eletricidade. Sendo assim, as pirâmides não são túmulos, porque se elas fossem, elas poderiam talvez trazer uma múmia de volta à vida com um choquinho no coração. As pirâmides são sim uma planta imensa produtora de eletricidade. E isso é visível, gente. Olha meu cabelo na imagem. Ó, se você ver aqui, ó, eu não tenho esses cabelos arrepiados. Foi só eu entrar na pirâmide, porque nos outros vídeos que vocês estão vendo aí passar, meu cabelo não está dessa forma. Nós também não podemos ignorar o fato de que toda e qualquer pirâmide encontrada no planeta Terra possui as mesmas características misteriosas. Existiram então, em um passado remoto, não apenas uma civilização que construía pirâmides misteriosas, as quais nós não podemos reproduzir no presente momento, mas sim existiram diversas civilizações que tinham a exata mesma noção de tecnologia, a exata mesma noção do que eles estavam fazendo ali. E isso quer nos dizer muitas coisas. A primeira coisa é que essas todas civilizações estão conectadas. Essas pirâmides, elas foram construídas por humanos, por homens, por funcionários, por escravos. Mas a construção em si, ou seja, o projeto, o maquinário e todo o direcionamento para que essas pirâmides fossem erguidas, esse direcionamento é divino. É algo divino que não é daqui. E aí, esse algo divino que não é daqui, você pode interpretar da maneira que você quiser. É algo extraordinário que existiu, mas que não existe atualmente. As pirâmides e todas as construções ali, elas são uma marca muito precisa da existência de deuses. Sejam lá quem forem esses deuses, tá? Nós temos muitas hipóteses. A idade das pirâmides também é algo extremamente discutível. As fontes oficiais dizem que esses monumentos têm aproximadamente 4.500 anos. Mas as fontes oficiais também dizem que a civilização egípcia durou aproximadamente 3.000 anos. Sem tecnologia nenhuma, nenhuma civilização poderia ter conseguido construir aquilo em apenas 3.000 anos. Ponto. Essa data da idade das pirâmides, ela também está errada, porque acredita-se que de fato as pirâmides tenham cerca de 10 a 12.000 anos de idade e, digo-lhes mais, que a esfinge seja ainda mais velha, mais antiga que as pirâmides. Existem marcas de erosão na base das pirâmides e essas marcas foram feitas por água. E tudo leva a crer que elas tenham sobrevivido ao grande dilúvio que teria acontecido há cerca de 12.000 anos atrás, em consequência do derretimento das calotas polares do planeta Terra. Existe alguma coisa ali no Egito? E isso todo mundo que vai para lá percebe, tá? Muita gente quando vai para lá tem contatos, revelações, projeções astrais, sai do corpo, vem coisas, experiências sobrenaturais. Foi o meu caso, inclusive, e o Matias de Stefano falou aqui no canal, na entrevista que ele deu aqui para o canal. Não sei se vocês sabem, mas ele organiza grupos para ir até as pirâmides, até o Egito, em determinados pontos de energia, para fazer vigília de OVNIs e meditações. E durante essas meditações, as pessoas têm experiências fantásticas. Outra pessoa que sabia muito bem o que rolava ali nas pirâmides era ninguém mais, ninguém menos que Nikola Tesla. Deve ser por isso que depois que ele morreu,
todas as pesquisas dele desapareceram misteriosamente. E é de fato porque esse cara sabia demais. Ele sabia coisas que nós não podemos saber. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico tudo, passo a passo, qual é essa pesquisa do Nikola Tesla com relação às pirâmides e por que ele estava convencido da exata mesma coisa que eu estive convencida quando eu visitei lá. Que as pirâmides são uma imensa estação geradora de energia elétrica. Eu vou deixar o vídeo para vocês aqui no card. Você assista o vídeo assim que acabar esse aqui, que eu tenho certeza que vai te agregar e muito. Nikola Tesla esteve trabalhando, estudando as pirâmides do Egito, justamente porque ele queria e ele tinha o objetivo de distribuir energia elétrica sem fio e gratuita para o planeta inteiro. Já deu para perceber por que o trabalho dele foi surrupiado, não é mesmo? Todos os vídeos dessa super minissérie que eu estou fazendo aqui no canal sobre os mistérios do Egito estarão em uma playlist exclusiva que eu vou deixar aparecendo aqui embaixo na descrição e também na página inicial do canal. E é importante de falar também que todos os vídeos sobre essa série do Egito eles se completam, então, se eu fosse você, eu não perderia nenhum. Tudo isso que eu contei para vocês até agora nesse vídeo é de conhecimento público. Existem diversas fontes na internet e em livros onde você encontra as exatas mesmas coisas. O público sabe disso, a ciência sabe disso, os egiptólogos sabem disso. Mas então, se todo mundo sabe disso, por que ninguém assume publicamente que as pirâmides não eram túmulos? A resposta para essa pergunta é um tanto quanto disruptiva, talvez até mais disruptiva do que você estivesse esperando. Existe, gente, todo um processo de manipulação da percepção do ser humano aqui no planeta Terra. E essa manipulação, ela está em todas as escalas, em todos os níveis, em tudo, desde a hora que você sai de dentro da periquita da tua mãe até a hora que você morre, você está preso nessa manipulação. Esse processo, ele foi sendo criado aos poucos ao longo dos anos e hoje em dia ele é tão consolidado que nós não conseguimos perceber a diferença entre o que é viver dentro da Matrix e o que é a verdade. Você não sabe disso, mas só o fato de você acordar de manhã e escovar o teu dente e começar a fazer as tuas atividades rotineiras, você já está nesse processo de percepção alterado, que ele é obrigatório para todos que vivem dentro desse planeta, dentro dessa dimensão. Aconteceu alguma coisa lá atrás, há aproximadamente 12 mil anos, e essa coisa nos impediu de ter contato com essas tecnologias avançadas, com esses deuses, sejam lá quem forem esses deuses, tá? Essa coisa que aconteceu, ela isolou o planeta Terra em uma era de ignorância que perdura até os dias de hoje. Nós nos achamos tecnológicos, mas nós não somos. Se vocês estivessem lá e se vocês vissem as escrituras nas paredes dos templos, vocês iam perceber que aquilo não foi feito pelas mãos de um escriba, por mais talentosos que eles fossem. Aquilo ali tem uma precisão de laser. É um maquinário, que eu não sei nem se é laser, tá? Mas a precisão é extrema. E para o negócio estar durando tanto tempo assim, é porque o negócio era bem feito. Mas fiquem tranquilos, porque eu vou mostrar tudo isso para vocês aqui no canal, porque nós vamos ter também episódios falando sobre os templos e determinados deuses e o porquê eles eram tão importantes para essa galera. Então, para finalizar esse vídeo aqui, que já tá bem grandão, existiu sim uma era dourada do planeta Terra, onde os seres humanos não eram tão imbecilizados, onde os seres humanos não eram tão ignorantes, onde a vida era muito melhor e muito mais facilitada do que é hoje. Mas ocorreu uma ruptura e depois dessa ruptura nós fomos impedidos de acessar essa verdade. É como se nós estivéssemos de castigo. E esse castigo, ele causa essa cegueira, essa não abertura para as energias sutis, esse materialismo exacerbado, essa falta de noção que nós temos, o imediatismo, a própria ignorância e todas as outras coisas ruins
da raça humana. Aceitem, nós estamos de castigo. E por último, para finalizar, muitas pessoas que estiveram em contato comigo no Instagram durante a semana que eu passei no Egito me perguntaram: Carol, e aí? Agora que você esteve aí, foram os alienígenas mesmo que construíram as pirâmides? Ou você mudou de ideia? Eu nunca acreditei 100% nessa teoria dos alienígenas. Como eu falei para vocês, existe uma matriz divina por trás da construção de tudo que tem ali. Mas nós não sabemos se essa matriz divina são extraterrestres, se são realmente deuses, ou se é outra coisa que nunca ninguém imaginou ou que nunca ninguém pensou. Depois de ter visitado o Egito, eu tenho certeza absoluta que o passado do nosso planeta, como está descrito nos nossos livros e como é ensinado nas escolas, é uma completa ignorância, uma completa mentira. Porque se você olhar com o teu olhinho, se você está lá e você enxergar com o teu próprio olhinho, e você for um pouquinho só, não precisa ser muito, um pouquinho só inteligente, você já percebe que tem alguma coisa errada na história. Dá para perceber a natureza divina daquelas construções. E quando eu falo divina, eu não estou falando de uma divindade em específico, eu não estou falando de um deus, eu não estou falando de extraterrestres, eu estou falando de algo que exige uma elevação mental, espiritual e até física muito maior para ser compreendida. Seja através de deuses, através de extraterrestres, através de formigas inteligentes que saíram da Terra e falaram: olha, tá aqui o projeto. Qualquer que seja a resposta é divina. Seja através de deuses, seja através de extraterrestre, através de gigantes. Carol, como assim? Sim, gigantes. Nós vamos falar sobre isso aqui no canal também, porque existem muitas evidências. Então, seja através de quem for que fez tudo aquilo ali, a natureza, ou seja, aquilo que está por trás de tudo aquilo ali, é uma natureza divina. Não há explicação humana para aquilo, por mais que você procure. Não há. E eu vou te provar tudo isso aqui nessa série, hein? Então fique ligado. E para finalizar, eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita que esteve no Egito e que está trazendo tudo aqui no canal para vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de compartilhar, manda nos grupos pros teus amigos, fala: ô, se liga nisso aqui. Deixa seu like aqui embaixo também, comenta aí o que você achou do vídeo e vai botando um monte de comentário aí pra gerar mais comentário, mais engajamento pro vídeo subir. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, onde nós vamos desvendar ainda mais mistérios sobre essa exata mesma área onde ficam localizadas as pirâmides. Sem spoiler, um super beijo pra vocês e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Que bye!